A Bíblia é um livro sagrado, cheio de sabedoria, mistério e inspiração. Mas você já se perguntou como esse livro extraordinário foi criado? Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história da criação da Bíblia. Nossa história começa milhares de anos atrás, em um tempo antes de cidades grandes e tecnologias modernas. Naquela época, as histórias eram passadas de geração em geração através da tradição oral. O povo hebreu, nômades no vasto deserto, contava histórias sobre suas origens, seus desafios e suas esperanças. Essas histórias começaram a ser registradas por líderes e profetas, como Moisés. Ele não só liderou o povo hebreu para fora do Egito, mas também recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, uma revelação divina que se tornou a base das leis e da moralidade do povo hebreu. Moisés escreveu em pergaminhos e pedras, preservando suas crenças e eventos importantes. Assim, nasceram os primeiros livros do Antigo Testamento, como o Gênesis e o Êxodo. Com o tempo, esses escritos sagrados se tornaram a base das crenças e práticas do povo judeu. Escribas dedicados passaram séculos copiando e recopiando esses textos, garantindo que as palavras sagradas fossem preservadas com precisão. A dedicação desses escribas era tamanha que, se um erro fosse encontrado, o manuscrito inteiro era descartado e começavam de novo. O Antigo Testamento, também conhecido como Tanakh na tradição judaica, é uma coleção de leis, histórias, poesias e profecias. Ele não só conta a história do povo hebreu, mas também transmite suas esperanças, medos e a eterna busca pelo divino. Entre os textos, encontramos os salmos, cânticos de louvor e oração, ou os provérbios, repletos de sabedoria prática, e os profetas, que trazem mensagens de advertência e esperança. Então, há cerca de 2000 anos, um homem chamado Jesus de Nazaré mudou o curso da história. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e a vinda do reino de Deus tocaram o coração de muitos. Jesus realizou milagres, curou enfermos e ensinou através de parábolas, histórias simples com profundos significados espirituais. Após sua crucificação e ressurreição, seus seguidores, os apóstolos, sentiram a necessidade de registrar seus ensinamentos e eventos de sua vida. Assim, nasceram os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Além disso, os apóstolos, especialmente Paulo, escreveram cartas às primeiras comunidades cristãs, oferecendo orientação espiritual e doutrinária. Essas cartas, conhecidas como epístolas, foram fundamentais para a formação da doutrina cristã. Os seguidores de Jesus enfrentaram perseguições, mas sua fé permaneceu inabalável. Eles viajaram por todo o Império Romano, compartilhando a boa nova de Jesus Cristo. As cartas de Paulo, endereçadas a comunidades em Roma, Corinto, Galácia e outros lugares, ajudaram a unificar e fortalecer a jovem igreja cristã. Nos primeiros séculos após Cristo, a igreja enfrentou o desafio de reunir e autenticar esses textos sagrados. Diversos concílios e debates teológicos ajudaram a determinar quais livros seriam incluídos na Bíblia. Foi um processo meticuloso, onde critérios rigorosos foram aplicados para garantir a autenticidade e a inspiração divina dos textos. No século IV, o Concílio de Nicéia e outros concílios subsequentes, como o de Hipona e o de Cartago, ajudaram a definir o cânon bíblico. Estes concílios reuniram líderes religiosos de várias regiões para orar, debater e discernir quais escritos deveriam ser considerados inspirados por Deus. Finalmente, sob a orientação do Espírito Santo, a Igreja compilou o cânon bíblico, unindo o Antigo e o Novo Testamento em um só volume sagrado. Esse processo de compilação não só consolidou os textos sagrados, mas também garantiu que a mensagem de Deus fosse transmitida de forma consistente e fiel através das gerações. Com a invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg no século XV, a Bíblia se tornou acessível a um número sem precedentes de pessoas. Antes de Gutenberg, todas as cópias da Bíblia tinham que ser feitas à mão. Um processo lento e custoso. A prensa de Gutenberg revolucionou a impressão, permitindo que as escrituras fossem reproduzidas em grande escala. A primeira Bíblia impressa por Gutenberg, conhecida como a Bíblia de Gutenberg, foi um marco na história da humanidade. Sua invenção possibilitou que a palavra de Deus chegasse a um público mais amplo, transcendendo barreiras sociais e econômicas. Bíblias foram traduzidas para diversas línguas, incluindo o inglês, alemão e muitas outras, espalhando-se por todo o mundo.
Hoje, a Bíblia continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração, orientação e esperança para bilhões de pessoas em todos os cantos do planeta. Sua mensagem de amor, justiça e redenção ressoa através dos séculos, tocando os corações de todos que a leem. Ela é lida em igrejas, lares, prisões, hospitais e escolas, unindo pessoas de todas as culturas e origens em uma fé comum. A criação da Bíblia é uma história de fé, dedicação e milagre. Um testemunho da jornada espiritual da humanidade e da eterna busca pelo divino. Que possamos sempre valorizar e aprender com essa incrível obra de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias inspiradoras.